texto que identifica este lugar. É importante que você ouça a leitura do texto e receba a revelação no seu coração, tá bem? Vamos ler. Marcos 9, 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte sós a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tá bom, até aí. Uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Interessante, quando nós vamos para o Velho Testamento, no livro de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temia Deus, se afastava do mal. E ele fazia sacrifícios, constantemente oferecia sacrifício por consagração da sua casa e dos seus filhos. E Jó vai passar por aquela experiência tão terrível, ao ponto da mulher dele, vendo o seu sofrimento, a sua dor, falar com ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando nós chegamos quase no final do livro de Jó, ele usa uma expressão tão tremenda e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Interessante, porque Jó, ele cumpria muitos ritos e ele oferecia sacrifícios a Deus, mas ele não conhecia Deus de uma experiência. E ele diz: eu te conhecia de ouvir falar. Quando Jesus traz os seus discípulos para este lugar e fala da transfiguração, os discípulos de Jesus foram marcados por uma experiência sobrenatural. Interessante, porque eles não tinham nem o que falar, diz o texto, e eles disseram: vamos construir aqui 3 cabanas, vamos permanecer por aqui. Então Jesus sempre conduzia os discípulos a alguns lugares para que eles pudessem ser marcados por uma experiência. Este lugar não é o Getsêmani, este lugar não é o lugar que os discípulos dormiram, este é o lugar onde estavam apenas Pedro, Tiago e João. Os outros não subiram com Jesus. Fala, mas por quê? Quando você vai para o Getsêmani, também estavam os 3 lá. E é interessante porque eles são marcados por uma experiência e eles querem permanecer aqui. Mas lá embaixo, os outros discípulos que não haviam subido tinham problemas, porque um pai trouxe um filho e o filho estava perturbado, o filho estava endemoniado. E quando Jesus desce, Jesus encontra lá os discípulos com um problema terrível. E ele diz: ó, geração incrédula, até quando que eu vou ter que suportar isso? Aí o pai do menino trouxe e Jesus pergunta assim: há quanto tempo isso sucede? Desde quando ele é criança. A hora ele cai no fogo, a hora ele cai na água, arranja os dentes, era terrível, era uma possessão demoníaca. E o pai do menino olha para Jesus e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Aí Jesus diz assim: se tu podes... Jesus diz: tudo é possível aquele que crê. Essa foi exatamente a expressão de Jesus: se tu podes. Daí ele diz: ajuda-me na minha credulidade. E Jesus então ordena que aquele demônio saia. E aquele menino caiu como morto. Piorou o estado dele, mas já estava liberto. E em particular os discípulos então vieram falar com Jesus, porque que eles não puderam expulsar. Aí Jesus fala: esta casta de demônios só sai por meio de jejum e oração. Na verdade, o jejum e a oração não muda Deus. Não muda Deus. Mas o jejum e a oração nos deixa mais sensíveis para nós ouvirmos a Deus e sermos aperfeiçoados.
Então este lugar é o lugar onde Jesus trouxe os seus discípulos para marcá-los com uma experiência sobrenatural. Que nós conheçamos a Deus não apenas de ouvir falar. Que nós conheçamos a Deus não apenas porque os nossos pais falaram de um Deus. Que nós conheçamos a Deus de uma experiência pessoal. Amém. Que você aqui na Terra Santa seja marcado por uma experiência. Vá abrindo o seu coração. É possível que em alguns lugares específicos você seja tocado. Ontem, Clodoilson, nós estávamos conversando e Clodoilson falou, rapaz, estou todo arrepiado. Interessante, porque tem hora que você vai passar por alguns lugares, não é necessário que você tenha um arrepio, nada disso. Uma experiência assim mística, que você veja os céus abertos, não é nada disso. Mas uma experiência no seu coração. Mas é possível também que você tenha a sua experiência sobrenatural. Eu me lembro do dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi na sala da minha casa, não tinha, só eu e a minha esposa. E ela ministrando sobre a minha vida, era tudo que eu queria. E ali eu fui visitado pelo Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo. Então cada um de nós podemos ter a nossa experiência. Nós vamos caminhando para Jerusalém, vamos ter a oportunidade de estarmos no cenáculo, o lugar onde eles permaneceram, e ali vai ser um lugar muito propício mesmo para que você possa ser cheio do Espírito Santo, você possa orar em línguas, que é um dom sobrenatural que nos ajuda na nossa edificação. Mas que você seja marcado neste lugar. Este é o monte da transfiguração, onde Pedro, Tiago e João viram o que os outros discípulos não viram. Interessante porque Jesus falou, olha, a respeito deste assunto, vocês não falem para os outros. Só depois que eu partir que vocês compartilhem o que aconteceu aqui. Olha que coisa interessante. Jesus, muitas vezes, ele fazia alguns milagres, falou, não fala nada. Então, que você possa ter a sua experiência. Cadê o Júnior? Vem aqui, Júnior. Nós vamos ministrar um louvor. E depois nós vamos orar. E eu quero orar para que você seja marcado mesmo pelo Senhor.